Você já sabe como fazer uma renda extra apenas com os seus investimentos? Não? Então fica no vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Trindade e eu sou o dono do canal Trindade Invest. Se você gosta de finanças, economia e investimentos, considere se inscrever aqui no canal, porque isso vai me ajudar bastante e me ajuda a crescer aqui no YouTube para a gente chegar logo em 1000 inscritos. Bem, basicamente vou lhe mostrar hoje como podemos ter uma renda extra mensal somente com os nossos investimentos. Tanto eles sejam em ações, fundos imobiliários, entre outras classes de ativos que temos no mercado. Então, bora lá para o vídeo. Vamos começar com a forma mais fácil de se obter esta renda extra mensal. Você pode começar com a forma mais básica, que seria através dos dividendos. Ou seja, você consegue pegar esta renda extra vindo proveniente do caixa das empresas ou dos fundos imobiliários, das fundos imobiliários, dos shoppings que tem dentro desses fundos imobiliários, das lojas corporativas, das rendas urbanas, das lojas e etc. Tem vários e vários imóveis dentro desses fundos imobiliários e tem vários tipos de fundos imobiliários dentro dessa classe de ativos. Ou seja, você recebe o aluguel dos imóveis no lado dos FIIs e no lado das ações você recebe os dividendos das empresas, né? E as BDRs, temos algumas BDRs que pagam dividendos também. O que são as BDRs? As BDRs são basicamente Brazilian Depositary Receipts, ou seja, são recibos de ações americanas que temos aqui no Brasil para investirmos basicamente nestas empresas americanas. Então temos o exemplo da Coca-Cola, que ela paga dividendos. A BDR da Coca-Cola, a Coca 34, ela paga dividendos aqui no Brasil. Ou seja, você recebe o dividendo da ação americana, entre aspas, você recebe aquele dividendo da BDR, porém não é o mesmo dividendo que você receberia investindo direto na estoque da Coca-Cola. Investindo direto na estoque da Coca-Cola, você está investindo em ações americanas. E essas ações americanas pagam os dividendos proporcionais para todos os investidores, ou seja, quanto maior a quantia que você tiver daquela empresa, mais dividendos você recebe. Então, quanto mais você investir, mais você reinvestir, você recebe mais dividendos daquela empresa ou daquele fundo imobiliário também. Lá fora, temos outra classe de ativos que são os primos dos fundos imobiliários. São os REITs. Os REITs, eles pagam dividendos também como os fundos imobiliários. Porém, normalmente os REITs não costumam pagar mensalmente este dividendo como os FIIs. Os FIIs aqui no Brasil costumam pagar mensalmente este dividendo, esse aluguel. Os REITs já não. Tem alguns REITs que pagam de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, porém são bons REITs e que têm bons dividendos, tem bom dividend yield. A bolsa americana ela possui um dividend yield menor do que a bolsa brasileira, ou seja, ela paga um pouquinho menos de dividendos. Por quê? Porque a bolsa deles é mais estável, ou seja, eles não precisam atrair investidores com os dividendos altos. Aqui no Brasil temos altos dividendos das empresas, tanto pela parte de que as empresas querem retornar esse dinheiro para elas mesmas e para seus acionistas, quanto porque isso se torna mais um atrativo para os investidores investirem nas empresas brasileiras. Ou seja, para compensar o risco Brasil de se investir apenas aqui no Brasil, eles pagam um dividendo maior, tanto em fundos imobiliários quanto em ações. Ou seja, ao receber este maior dividendo, você já sabe que você está recebendo um maior dividendo porque aquela ação ela está ou mais barata ou porque ela tem um pouquinho de mais risco. Ou seja, o Brasil inteiro ele corre um pouco mais de risco por sermos um mercado emergente. Lá fora, eles já não têm tanto isso, pois a bolsa deles ela mais se valoriza do que se desvaloriza. Ao longo do tempo, o S&P 500, que é o índice do S&P 500, que mede o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele ranqueia ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos neste índice e vê lá o quanto sobe a bolsa americana. E normalmente a bolsa americana ela costuma subir a mais que a bolsa brasileira. E então você tem uma rentabilidade maior na sua valorização, ou seja, não precisando dos dividendos tão altos para uma valorização do seu patrimônio. Então você recebe a valorização do seu patrimônio e mais os dividendos lá nos Estados Unidos. Porém, o dividendo não é proporcional ao do Brasil. O Brasil costuma ser maior pelo risco Brasil que temos aqui. Explicado isso, temos outra classe de ativos que lá fora paga dividendos, porém aqui no Brasil ela não paga dividendos, que são os ETFs. Os ETFs, como o BOVA11, que replica o índice Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa brasileira, não paga dividendos, por exemplo. Temos um ETF aqui no Brasil que também ele é só focado em dividendos,
Porém, os ETFs brasileiros eles não distribuem dividendos. Então, para onde vai esse dividendo? Esse dividendo vai para o fundo e este fundo reinveste os seus dividendos naquelas mesmas empresas que já estavam no índice e barra no fundo, né? Ou seja, todo aquele índice é replicado pelo fundo. Então, aquelas empresas pagaram dividendos, o fundo recebe os dividendos e reaplica esse dividendo por você. Você não precisa estar reinvestindo esse dividendo. Por um lado é mais prático, porém você não tem o dividendo na sua mão para você reinvestir, talvez em outra empresa, talvez em outro ativo do qual você queira. Lá fora, os ETFs americanos pagam dividendos para você, diretamente para você. Ou seja, o fundo ele não fica com o dividendo do acionista. Não. Ele pega e distribui esse fundo ele distribui esse dividendo para você, proporcional ao que você tem naquele ETF, proporcional ao que você tem naquela empresa também, através do ETF. Recebendo esse dividendo lá fora, em dólar inclusive, você pode tanto escolher reinvestir neste mesmo ETF, como o S&P 500, que temos casos tipo o VOO, o IVV, que são dois índices que replicam o S&P 500 ou S&P 500 aqui no Brasil. Então você tem esses dois ETFs que replicam a bolsa americana e eles pagam dividendos. E após receber este dividendo, você pode reaplicar no ETF ou aplicar em algum REIT ou em algum estoque, como a da Coca-Cola, como já citei anteriormente. Aqui no Brasil, não. Obrigatoriamente, esse dinheiro volta para o fundo e o fundo reinveste o dinheiro automaticamente para você. Não sei qual vai ser a sua preferência, mas eu prefiro ter a posse do meu dividendo. Por isso, aqui no Brasil, eu invisto diretamente nas ações, não invisto em ETFs, aqui no Brasil, e invisto em FIIs diretamente também. Lá fora, eu invisto no S&P 500 e eu tenho mais um ETF que replica alguns dos maiores REITs americanos e internacionais no mundo. Então, eu recebo esse dividendo diretamente na minha conta e reinvisto tanto nesses ativos quanto posso investir em outros, porque eu tenho essa oportunidade lá fora. Aqui no Brasil não, por isso eu invisto direto nas empresas e direto nos FIIs. Essa forma de ganhar o dividendo dos FIIs, ter uma participação no lucro das empresas ou fundos, faz com que você tenha um dinheiro recorrente caindo na sua conta. Os FIIs pagam mensalmente aqui no Brasil. Temos algumas ações que pagam mensalmente aqui no Brasil, as quais eu já fiz um vídeo falando exclusivamente sobre elas, que são apenas 3 ações. Eu vou deixar aqui no card o link para este vídeo. Nesse vídeo eu explico bem o que cada ação faz, como funciona o setor de cada uma delas e como elas têm se saído, quanto tem pagado de dividend yield, e etc. Então eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo onde eu falo sobre 3 empresas que pagam dividendos mensalmente. E agora vamos falar sobre as stocks. As stocks não tenho certeza, mas eu acho que não tem nenhuma stock americana, ou seja, uma ação americana, que pague dividendos mensalmente. Porém, isso não é um problema. Você tem um recebimento de dividendos proporcional àquele tempo que você investiu, ou seja, se a empresa segurou ali 3 meses de dividendos, talvez ela te pague depois nos próximos 3 meses, compensatório ao que ela te pagaria mensalmente. Para mim, não faz diferença ela pagar mensalmente ou não. Mas caso você queira ter essa recorrência, esse fluxo de caixa caindo na conta da sua corretora, você pode investir nessas ações que pagam mensalmente dividendos e nos FIIs. As stocks e REITs americanos não têm uma certa recorrência como pagamento de dividendos mensais. Aqui no Brasil a gente já tem essa segurança maior desses dividendos. Ou seja, aqui no Brasil eu prefiro investir diretamente nos fundos imobiliários e nas ações, pois eles me pagam dividendos e eu consigo reinvestir esses dividendos tanto nesses ativos que eu já comprei, que eu já tenho em carteira, quanto em alguns outros. Então, por isso eu acho mais fácil você investir diretamente nesses ativos, receber dinheiro para você e reinvestir nesses ativos ou investir em alguns outros ativos que também te paguem dividendos. Eu gosto bastante dessa ideia. Em stocks, REITs e ETFs americanos, eles não costumam pagar mensalmente. Tem um ETF americano que eu me lembro que paga dividendo mensalmente, porém é um ETF não muito atrativo para mim. Eu não considero ele muito atrativo para mim. Mas vale a pena você estudar. Se não me engano, o ETF é o YYY. Ele paga dividendos mensalmente na conta da sua corretora americana. Ou seja, você tem um ETF lá fora que te paga um dividendo mensalmente na sua conta em dólar. Ou seja, você pode receber sim dividendos mensalmente na sua conta em dólar. Uma hora talvez eu faça um vídeo de como receber dividendos mensalmente em dólar. E você pode fazer também uma programação de, por exemplo, empresas que pagam em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, você organiza ali, por exemplo, alguma empresa que paga em janeiro e dezembro. Aí você acha mais uma empresa que paga em fevereiro e março.
Então você vai selecionando essas empresas, monta sua carteira para receber dividendos mensais, ou investe só em FIIs ou em ações que pagam dividendos mensais, ou também no ETF americano, ao qual eu já falei, que seria o YY, não lembro agora de cabeça se existe mais algum que também pague dividendo mensal, mas você investe nesses ativos que te geram uma renda mensal e você recebe dividendos diretamente de sua conta, e essa é uma forma de renda extra. A segunda forma de renda extra que temos com as ações, stocks, REITs, BDRs e ETFs é o trade delas. Mas não um day trade, porque o day trade normalmente, ou seja, 99% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Mas no swing trade, corre um risco menor de você perder esse dinheiro. E dentro de um mês você pode sim comprar uma ação, por exemplo, no início do mês, e no final do mês vendê-la por R$ 1 de diferença a mais, R$ 2 de diferença a mais, mas a minha estratégia faz sentido, por isso eu não vou abordar muito neste tema. Mas caso vocês queiram, comentem aqui que eu faço um próximo vídeo abordando somente este tema de swing trade e day trade. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos e também deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tamo junto, galera.